Olá, estamos iniciando mais um Há Controvérsias, agora 2019, cenário novo, tudo novo. Esperamos que você continue nos acompanhando do mesmo jeito que nos acompanhou em 2018. E hoje vamos falar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho sobre a questão da educação pública, das escolas públicas, também as privadas, mas basicamente do ensino público. Será que o ensino público é tão ruim quanto falam? O que há de experiências importantes, inovadoras nas escolas públicas? Para isso temos um professor, que é diretor de uma escola pública, que é o Júnior Conte. O Júnior Conte está aqui, muito obrigado pela presença, Júnior. Obrigado. Para falar um pouquinho, pensar um pouquinho com vocês sobre a questão do ensino público, suas qualidades, seus problemas, seus dilemas, seu futuro talvez, e como é que isso vai se dar. Então, muito obrigado, Júnior, pela presença, e gostaria que você se apresentasse. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao grupo, a GRPTV, ao professor Maurício Saliba pelo convite, pela oportunidade, e a você que está nos assistindo. Eu me chamo Júnior, sou diretor de escola na rede estadual de ensino, e vamos aqui falar um pouco sobre os dilemas, como o Maurício disse, os desafios, e como a gente pode tentar buscar uma verdadeira educação democrática. Júnior, você, antes de iniciar, você é graduado em Pedagogia, em Direito e História, é isso? História. Direito eu não concluí. Não concluiu? Não, Pedagogia Foi e meu História. aluno no Direito, fui seu aluno. E não concluiu? Não. Aí você é professor, formado em História e Pedagogia. Eu sou historiador e pedagogo. Bacana, bacana. Então, Júnior, geralmente a escola pública é tida e vista como uma catástrofe. Ou seja, nada presta, nada funciona. A gente que está dentro da educação sabe que não é muito bem assim, não é assim. Não é bem assim. Sim. Você tem experiências interessantíssimas. Por mais que o Brasil não valorize os professores, como deveria valorizar, mas mesmo assim, sem ser valorizado, lutam com muita garra, se dedicam muito. E você vem de uma escola em São Paulo que você trabalhou, que tem uma experiência muito bacana. Você poderia falar um pouquinho para nós, ou seja, o que foi essa experiência, como é que você conseguiu superar certos problemas e desafios nessa escola de São Paulo? Eu ingressei, Maurício, nesse concurso, como diretor de escola titular, e fui para São Paulo de mala e cuia, capial do interior, chegando lá, imaginando que ia ser assaltado no primeiro minuto rodoviária. Rodoviária. Eu dei um azar que eu perguntei, tudo que eu perguntava, você já morou em São Paulo, Quantas vezes você foi assaltado? O que tinha sido menos, tinha sido uma. Logo vai ser uma vai ter, uma vou ter. Mas não aconteceu nada disso. O que eu encontrei lá foi um ambiente extremamente amistoso, solidário. Fui até a escola, a dirigente de ensino, ela foi extremamente importante nesse processo, ela mesma fez a minha posse. Entendi. E me levou até a escola e me apresentou, e disse que ela tinha lá um problema. Tá. Aquela escola realmente ela tinha alguns problemas, era um clima institucional ruim. Entendi. Ela tinha passado por sucessivas gestões que acabaram não acertando tanto, e infelizmente ficou devendo muito do ponto de vista da qualidade, de manutenção de prédio, de organização de pessoal, e de tudo que você imaginar. Sim, sim. Mas, por outro lado, eu também encontrei um grupo de pessoas lá que amava a escola. Algo que todo mundo tinha em comum lá era o amor pela escola. Pela educação, e aí, pela educação e essa dedicação, todo mundo dobrando. Você sabe que o professor ele ganha muito pouco, tem que ter 2, 3 empregos. Mas isso não limitou ninguém lá. Então o que faltava era realmente essa direção. Direção não no sentido de quem manda, mas no sentido de direcionar, de dar um foco, dar um norte. E a gente conseguiu. Foi um trabalho árduo. A relação de proximidade com a comunidade, com a criançada foi muito importante. Que bacana. Eu faço questão de chamar todos pelo nome. Eu sei o nome de todos os meus alunos. Tem um truque para isso também, não é mais. Eu faço chamada na sala. Eu entro na sala, faço a chamada. Eu faço também, isso é importante isso. E aí eu vou lembrando, associando algum detalhe dele com o nome, vai memorizando. E nunca pelo número, chamada pelo nome. Sim, nominal, porque ele tem que ser uma pessoa, Sim. E fazendo entrada, fazendo saída, o pessoal tirava a sarro e falava, você é o inspetor de alunos mais bem pago do estado de São Paulo. Mas eu gosto, essa proximidade fez toda a diferença. E a escola foi ficando cada vez mais redonda. Eu acredito que tem que ter procedimento, regras claras. O que vale para um, vale para todo mundo.
Isso em relação a todas as esferas, funcionários, professores, os alunos. Um pacto, então, né? Um compromisso com os alunos. Um compromisso, faz-se um acordo. Ó, são essas as regras que estão postas aqui, essa é a nossa linha de trabalho. Se estiver bem para você, você fica. Algumas pessoas entendendo que não estava bem assim, existem outras opções. Lógico. O que eu disse lá é que a gente acabou se posicionando no mercado. Tá. Eu não gosto muito dessa visão mercadológica para a educação, né? Mas é importante um posicionamento. Nem todas as famílias estão dispostas a ficar na escola com determinadas regras. Sim. E para isso existem opções. No entanto, outras famílias foram chegando. Né? O resultado disso foi uma escola arrumada, nós conseguimos reformar grande parte da escola. Né? O governo do estado ele não disponibiliza muitos recursos, nem o governo federal, porque o cobertor é curto, Maurício, não dá para esperar também que eles resolvam tudo. Então a gente chega numa situação que é assim, ó. Você tem um problema, a gente vai se esconder atrás do problema e usar isso como muleta para não executar, ou vamos encarar? Vou ficar reclamando, sentado lá, escondido no gabinete, ou vamos para cima? E aí foi muito importante o papel dos professores que abraçaram, né, como eu te disse, pessoas apaixonadas, a comunidade escolar. Né, esse conceito de comunidade escolar tem que ser trabalhado. Né, que é o aluno, o pai, o professor, a equipe de direção, o entorno todo. E eu muito pidoncho, muito cara de pau, saí pedindo para todo mundo tinta, material de construção. A coisa não deveria, é bom deixar bem claro, né? Mas não tem saída. Diante de ou não fazer, ou nada. Né? Ou nada. Então, eu costumo dizer assim, entre o ideal e o nada, melhor o possível. Exatamente. E aí fomos atrás e a comunidade trabalhando como voluntária nos finais de semana. Tem que destacar aí também o papel do programa Escola da Família, que é um programa maravilhoso. Você conhece? Aos finais de semana. Conheço, abre-se as escolas, abre-se a escola, e lá em São Paulo tem muita faculdade, universidade credenciada. Entendi. E aí o universitário ele ganha a bolsa e se torna um educador. Uma ideia muito boa. Maravilhosa. Então, são essas práticas que são importantes que as pessoas não conhecem. Sim. E às vezes a ideia que se tem da escola pública, que se vê pela internet, é que é só violência. Não. Na verdade, é bom frisar, né, Júnior, que a violência é o mínimo. O que tem é incivilidade, né? É o aluno que dorme na carteira, que não larga o celular. Agora, essa coisa de violência, de armado, isso é muito raro. Você vem de São Paulo. É porque, infelizmente, a grande mídia, Maurício, ela só noticia essas coisas. Sim, então dá a impressão que dá ibope, né? Que está sentado quer ver isso também, né? Quer ver isso, Então só desgraceira. Só desgraceira. Mas as boas práticas, as boas experiências, infelizmente, são pouco documentadas. E eu venho de um exemplo muito bem sucedido. A TV Futura mostra isso, mostra essas práticas, tem programas que mostram isso. Né? Bom, você veio de uma experiência dessa, bem sucedida, né? Bem sucedida, Maurício. Como eu te disse, né, práticas transparentes, regras claras. Exatamente. A comunidade dentro da escola, a criançada, o jovem, o adolescente, ele vai testar seus limites. Então, se você vai dando espaço, eles vão... E a nossa função também vai muito além do currículo, daquela coisa do historicamente produzido. Temos que despertar esses valores neles. Sim, né? A questão exatamente. aproximá-los do que a gente considera o civilizado, o civilizatório. E mostrando que é possível superar, só a educação prover isso para eles. Então, eu sou um apaixonado pela minha escola, que é o Castro Alves. Hoje eu estou aqui em Ourinhos, no Dalton Morato. No Dalton Morato. Né? Assumi recentemente, mas já estou me apaixonando também. E é disso que a educação vem sobrevivendo. Na escassez de recursos, a gente vive de amor. Exatamente, Não, assim, eu acho que é bom de frisar isso, eu gosto de falar sobre isso, sobre educação, porque, assim, eu acho que talvez a educação pública seja a nossa saída para a democracia. A salvação, Maurício. Porque, se a gente pensar bem, é preciso... Essa questão de valores que alguns acham que na escola está perdido, não é isso. Que na sociedade isso mudou muito. Então, nós recebemos alunos assim, né? E é difícil tratar disso lá dentro se você não tiver uma direção. A escola, Maurício, direção no sentido de direcionar. A escola é o termômetro do entorno. Se o entorno está doente, desemboca na escola. Por outro lado, uma escola doente também impactua no entorno. Exatamente. Se a escola pública fracassa, a educação fracassa e a sociedade como um todo fracassa. O nosso fracasso na escola pública é um fracasso da sociedade como um todo. Por isso eu acredito no envolvimento de todos os atores lá dentro da escola pública. Até o da cantina. Eu sempre digo que quando você pensa numa escola, né, você tem que ter um projeto, uma direção, que todos, do porteiro ao professor à cantina. Não é? Gerando identificação, pertencimento o tempo todo. Perfeito, perfeito. Depois dos comerciais, você explica um pouquinho melhor essa questão do pertencimento, que eu acho muito importante retomar isso, que eu acho que isso que falta, talvez, você pega uma escola portuguesa, por exemplo, uma escola europeia, o sujeito está ali
naquela escola única, é a escola dele, é onde ele passa o dia, se dedica. Aqui você tem que estar em 4, 5 escolas. Sim, esse pertencimento não é fácil. A gente vai voltar nisso, Júnior. Eu preciso fazer um intervalinho. Nós estamos aqui num papo interessante e gostoso com o Júnior Conte, diretor hoje de uma escola em Ourinhos. A gente volta depois dos comerciais. Estamos de volta com Há Controvérsias. Hoje recebemos aqui o professor Júnior Conte, professor e agora diretor de escola, com experiências importantes que traz da sua bagagem desde São Paulo. Júnior, nós estamos falando um pouquinho no bloco passado sobre a questão desse pertencimento. Eu sempre digo que tem dois problemas na educação brasileira que são, assim, tem vários, mas tem dois que eu acho que são cruciais. O primeiro é o pertencimento, que eu queria que você falasse um pouquinho mais. Quer dizer, o professor, ele não se sente pertencendo a uma escola. Por mais que seja concursado ali, ele não consegue ficar e se dedicar somente ali. Né? Acho que é um problema assim, de países pobres. Né? Você pega, por exemplo, escolas americanas, europeias, você vai perceber que nessas escolas o cara ele vive só daquela escola. Então ele passa o dia ali, se dedica ali, orienta alunos à tarde. Ele fica 8 horas do seu dia dentro da escola. Aqui não. Aqui ele engole um salgado, corre para outra escola, engole outro salgado, corre para outra escola. Ele não sabe nem a qual escola ele pertence. Esse é um problema. E o segundo é a questão familiar, né, do apoio familiar. Tem uma proposta, na minha opinião, difícil executada e complicada, que é a escola de educar em casa. Quer dizer, quem tem condição de educar em casa? E mais que isso, a escola não serve só para transmitir conhecimento, são valores. Sim. Você está em grupo, saber que hora de esperar, saber o que você pode fazer, ter acordos coletivos. Não é? Fala um pouquinho sobre a questão do pertencimento, depois a gente bate um pouco sobre assim, ensinar em casa. Bom, o pertencimento vem do pertencer, né? Do identificar-se com. Tá. Então, voltando àquele tema de comunidade escolar, nesse conceito, todos esses entes da comunidade escolar, e aí entra a família, o aluno, o professor, o entorno, tem que se sentir fazendo parte daquilo. A escola, você bem sabe disso, Maurício, ela é a última instituição moderna que aglutina pessoas. Sim, nem a igreja é capaz mais de fazer isso. Sim. Então a gente está lá e é importante que as pessoas se vejam naquilo. Né? Aquilo não pode ser um prédio só, simplesmente um prédio. Não é só tijolo, né? Uma visão que se tem também da coisa pública, que o público é público porque não é de ninguém, não, ele é público porque ele é de todos. Exatamente. E aí o aluno, percebendo que aquilo é dele, ele cuida, ele zela. Né? Eu vou dar um exemplo também que aconteceu comigo nessa experiência paulistana. E isso acontece, né? Isso não é da boca para fora, você viveu isso, né? Sim, sim. Qual a sua experiência? O aluno rabiscou a mesa. A mesa não é para rabiscar, vai limpar. Sim. Aí o professor tem que cuidar também disso, dá trabalho, enche o professor. Sim, mas quando ele começa a perceber, o professor, que aquilo também é dele, né? O pertencimento tem que ser total. Sim. Então vamos limpar a mesa. Quebrou alguma coisa, vamos achar o responsável. Não apareceu o responsável, a sala toda vai se responsabilizar. Sim. Porque é assim que se vive em sociedade. Estamos ensinando para eles valores. Depois eu quero falar da experiência de escolher representante de classe e grêmio estudantil. Como é bonita a política sendo feita dentro da escola. Entendi. Sem viés nenhum. Não tem essa história de escola sem partido, que é uma besteira, não, né? Isso é uma bobagem. Mas voltando para a questão do pertencimento, aí em relação agora à família, né? Falei do aluno, o aluno se identifica com aquilo. O aluno que quebrou na minha escola, que aconteceu algumas vezes, quebra, estraga, enfim, acontece, são humanos, não vai pagar com dinheiro, vai pagar com serviço no fim de semana. Isso funcionou muito. Vai lixar uma parede, vai lixar um corrimão, vai ajudar numa limpeza. As famílias apoiam isso, elas gostam. Então é um caminho interessante para se seguir. E depredação, predial, essas coisas caiu para praticamente zero. Poxa, indisciplina também, né? Passávamos às vezes semanas sem nenhum tipo de ocorrência de indisciplina. Olha só, hein? É bom frisar isso que dentro, né? Sim, porque infelizmente só mostra a desgraceira por aí, né? O professor também, você tocou num ponto crucial. O coitado do cara, ele se desdobra em 2, 3 empregos. Isso é a pior coisa. Ele dá 40, 50, 60 horas aula para você que está assistindo. Se o cara dá 50, 60 horas aula por semana, significa que ele vai trabalhar de manhã, à tarde e à noite. É desumano. Desumano. Aí como é que ele vai preparar uma aula? Vai refletir. Aí eu, diretor de escola, como é que eu vou chegar naquele cara e cobrar um nível de excelência dele na quarta-feira, que ele tá um trapo? E não pode nem preparar uma aula. Não tem condições. Dado evolutiva adequadamente das atividades uma prova que ele adequada. Sim. Você relatou exatamente o que acontece. O cara vive de salgado. Eu vivi de salgado. Sim, eu sei, eu vejo Saía de uma escola, corria para outra, era o tempo que dava para comer um pastel. Eu conheço pessoas que fazem isso. Pô. Não é brincadeira.
Então, e aí se aposenta agora com a reforma aos 80, porque até 80 é possível, né? Sim, experimenta fazer isso, 80 anos com salgado. Então, eu acho que precisa ter valorização da carreira. Não tem como falar que não passa por isso, Maurício. Lógico que passa. O cara precisa realmente ter essa identificação com a escola, falando agora da questão do professor, mas tem que melhorar a condição funcional do cara. O índice de faltas é altíssimo. Não dá para penalizar a falta. Tem que, sim, faltou, desconta, né? Leva o atestado, tudo dentro da legalidade, mas tem que procurar entender por que ele está faltando. Exatamente. Por que esse excessivo número de faltas? O que leva o cara a isso? Então, ajustadas essas coisas, né, os quadros das escolas estando completos, com todos os agentes lá, com a secretaria completa, dá para executar um bom trabalho, sim. Na escola pública não está tão jogadas as traças dessa forma, como se fala. Tem muita escola tendo muito sucesso por aí, obtendo ótimos resultados, mesmo com a escassez de recursos. E acredito nisso, nessa dedicação. As pessoas têm que estar lá 200%. Então, para estar lá 200%, é preciso que tenha reconhecimento. E a outra questão, que é essa justamente o problema, que é familiar. Quer dizer, a grande parte dos alunos da escola pública não tem um quarto decente para estudar em casa. Sim. Quer dizer, não tem, às vezes não tem um espaço com sossego mental. Mas você pede para o aluno fazer uma lição, não tem lugar para fazer lição, o pai não valoriza. Ele tem que trabalhar, às vezes, fora da escola. Quantos não tem? Quer dizer, lógico que é um fracasso. Se você comparar com países desenvolvidos, onde a criança só estuda, tem uma casa adequada para isso, tem uma família que tem condições de ajudá-lo na educação. Quer dizer, agora, nessa proposta, inclusive da ministra da Educação, ser domiciliar, quer dizer, isso seria uma catástrofe. Isso precisa ser muito pensado, né, Maurício? As coisas que... tem-se uma mania, né, de procurar arrumar solução fácil para problema difícil. E barata. Para não gastar nada. Põe em casa. E aí como é que faz, né? Sim. Por exemplo, funciona de repente no primeiro mundo, né? Mas qual pai né, de escola pública pode ensinar um filho? Se ele pensar em você é capaz de ensinar teu filho matemática. Mas imagina um pai que não tem formação nenhuma. Como é que ele pode ajudar um filho? Eu tenho muito medo disso, Maurício. Isso pode aumentar a evasão escolar. Isso pode, na verdade, legitimar a evasão escolar. Legitimar. Isso dá medo. Ou seja, que ele vai trabalhar. Eu já queria tirar meu filho da escola, era proibido. Eu já acho que estudar para ele não funciona. Então ele vai trabalhar agora. Eu falo que ele não precisa ir mesmo. Submeto ele a uma provinha depois. Sim. Né? Ou nem submeto. Né? Que se traga então a discussão para a sociedade, que ouçam-se os especialistas, né? Que isso seja amplamente debatido. Eu acredito em política pública também, que é posta assim de cima para baixo, sem o mínimo de discussão, de debate. Ou seja, é uma forma de você impor, né, algumas ideias e depois experiências que não funcionam, aí vem um novo governo, uma outra experiência que não funciona, nós vamos acumulando experiências fracassadas. Esse é um problema muito sério, né, Júnior? Outra coisa, Júnior, que é importante pensar é que a escola ela não é só transmitir conhecimento, é o que você falou. Quer dizer, é uma socialização secundária. A casa, a família faz uma socialização primária e a escola faz uma secundária. Tem um professor, né, que é o Fernando Savater, tem um livro fantástico chamado O Valor de Educar, e o Savater fala uma coisa importante. Ele fala assim, quando a família socializava, a escola ensinava. Agora a família não socializa, porque também estão todo mundo trabalhando, isso nem é culpa das famílias, porque o mundo está assim, obriga a mãe a estar fora o dia todo. É uma outra estrutura familiar. É um outro mundo, não é? Então não dá para pensar na escola do meu avô, porque não é igual à sociedade. Não é só a escola que não é igual. Então, a família socializava. Você ia para a escola socializado. Você ia para a escola domesticado. A escola transmitia conhecimento. Hoje a escola não consegue ensinar. Então, não dá para fazer as duas coisas. E por isso é difícil. Você viu, você falou aqui o tempo todo, você pensou mais na questão, olha, preciso ter regra, organizar, coisas que eles já vinham de casa com isso. Não é? Uma escola desorganizada, Maurício, ela não consegue ensinar nada para ninguém. Então você primeiro precisa mostrar para o aluno qual é o espaço dele. Eu acredito que a relação professor-aluno é uma relação de desigualdade, porque você tem que ter em mente, né? Você professor tem que ter em mente que você é um adulto e ele não. Essa é a primeira diferença. O papel do adulto, historicamente, é formar um outro adulto, a partir das suas experiências. E além de ser um adulto, o professor é um técnico. Então ele tem que estar preparado,
especialista na área dele, Sim. ou a polivalente lá dos anos iniciais, mas preparado para formar um outro ser humano. Só que para isso esse cara tem que estar, essa menina tem que estar sentada na mesa, Exatamente. sendo capaz de ouvir, né? Enfim, por isso precisa passar por essa questão disciplinar para daí poder ensinar. Exatamente, é impossível. Mas é assim, a gente fica generalizando, a criançada tá difícil, a juventude isso é fácil não tá falar. difícil não. Quando a gente pega firme com eles até gostam. Olha, eu nunca tive problema com eu dou aula há 20 anos. Eu nunca coloquei um aluno para fora, Nunca Maurício. pus ninguém para fora. Nunca Então, precisei fazer isso. Até porque você fica transferindo o seu problema para outra pessoa, né? Exatamente. Igual ficar chamando polícia para dentro da escola. Exatamente. Né? O problema da escola se resolve lá. Se for um caso de ninguém matou ninguém, né? Graças a Deus não. É incompetência isso, né? Sim, Chamar a polícia para resolver coisas. Eu acho que a escola precisa ter essa noção de que ela tem a função de transmitir conhecimento historicamente produzido, mas diante do que a gente tem imposto aí, ela também tem a função de construção de valores. Perfeito. Uma coisa não vai sem a outra, não fica vai, é insustentável. E ela se dá automaticamente. Sim. Você não faz uma transição do conhecimento, você está transmitindo valores o tempo todo. A tua postura, não é? Sim. Você vai voltar nisso, eu preciso mais um comercial agora, para falar um pouquinho mais sobre isso depois no próximo bloco. Estamos aqui no Há Controvérsias, falando um pouquinho de educação pública, com o Júnior Conte, diretor de uma escola em Ourinhos, numa experiência bem sucedida em São Paulo, que tenta trazer para nós aqui essa experiência. Já já voltaremos. Estamos de volta com Há Controvérsias, agora infelizmente no último bloco. Então, aproveitando aqui o professor Júnior Conte para nos explicar, né, nos fazer compreender um pouquinho mais como é possível ter experiências interessantes, produtivas nas escolas públicas, que a escola pública não é esse caos todo quanto pintam, não é que é possível fazer coisas com todos os problemas que seria possível politicamente melhorá-los, mas é o que você disse, né? É o que nós temos. E não adianta você pegar aluno e falar, nenhum presta. Se você já foi com esse pensamento, já está fracassado, né? Sim, de antemão. rotulando, né, as pessoas, né? Não se rotula. Eu queria... Fala-se... Perdão. Pode falar, fica à vontade. Não, fala-se muito em escola democrática também, né, Maurício? Isso, eu ia entrar nesse assunto. Eu tenho uma coisa muito clara comigo, né, que a gente vem de um processo histórico também de ampliação de vagas, né? Tem-se também um mito da escola pública antiga, dizendo, nossa, era escola boa. Claro que ela era boa, ela era pequena. Para ninguém. Ela era para ninguém. Era uma escola elitizada. Você pegava a nata da nata. Uma nata, né? Da sociedade que tinha Sim. que fazer um teste de admissão para seguir adiante. Quase Sim. ninguém ia adiante. E uma escola despolitizada, sem filosofia, sem nada, né? De decoreba. Gramática. É tecnóloga do ponto de vista, do ponto de vista de pouca reflexão mesmo. Exatamente. E aí a gente vem, né, em decorrência até de pressão internacional para que se provesse abertura de vagas. Sim. A escola cresceu. Muito. Hoje ela é democrática do ponto de vista do acesso, mas para mim, opinião minha, ela não concretizou a democracia de fato porque ela não tem qualidade. Então só vai ter uma escola democrática de fato quando você não tiver que separar entre quem pode pagar uma escola particular, que daí vai ser boa, sim, e a escola pública que todo mundo rotula como sendo uma escola, sim, de terceira categoria. Então, inclusive, uma das coisas que eu quero deixar claro para quem está nos assistindo é que a escola pública pode e deve ter qualidade. Sim. Isso passa por gestão, passa por engajamento de quem está lá dentro trabalhando, abraçando os alunos, né, vendo eles como pessoas e não como números. Sim. Começa lá, como nós falamos antes de começar a gravar, chamar pelo nome na chamada. Você chama o cara e tem um nome. Sim. Né, fica lá se no apresentar, portão. Saber a história, sim, de vida dele. E demonstrar afeto. Com afetuosidade, você abre canais de comunicação com esse jovem, e aí, de repente, ele se destrava, floresce. Sim, sim, tem que ter mais engajamento, eu acredito nisso, Maurício. Eu acho que às vezes não é tanto assim, até o conteúdo que você ministra, às vezes é como você ministra. Sim, eu posso dar uma aula, às vezes, de filosofia, que teoricamente são de humanas e fala de valores, mas a minha postura pode ser uma coisa horrível, né? que leve o aluno... Eu estou falando sobre democracia, mas eu sou um professor autoritário, sim, né? Sim. Violento, agressivo, e tal. Mas posso estar falando às vezes de matemática, que não é teoricamente, mas pode ser, não é algo ligado a questões de reflexão ética e tal, mas a minha postura como professor de matemática, sim, transmite, não é isso?
É isso que você está dizendo, não é? A palavra, ela pode até motivar, mas o que arrasta é o exemplo. Sim, é o exemplo sim, que arrasta as pessoas. Se você é contraditório, fala uma coisa e faz outra, fica muito difícil mobilizar alguém. Uma coisa importante, assim, já pensando até em grau superior, as pessoas acham que basta você ser bom profissional que você é bom professor. Há um desprezo pela pedagogia, né, Júnior? Assim, tipo, a pedagogia é coisa que não é importante. Não, é muito importante. Você fez aqui até agora mostrar a importância da pedagogia na tua vida. A pedagogia é a técnica, é a arte, uma arte de como você ensinar. Né, de como atingir o objetivo que é ensinar. De repente, usar outros instrumentos, o que te dá esse aparelhamento é a ciência da pedagogia. Exatamente. Eu sou um grande profissional do direito, grande profissional na área de medicina, ou profissional em qualquer outra área de tecnologia, e caio de paraquedas em sala de aula. De repente não tem didática. Aí eu transformo a prova num exame horroroso, que mais afasta, que castiga, né? Na teoria do castigo, né? Tem muito. Como é que pode ser democrático uma escola assim, não é? Sim. Então, democracia em todos os sentidos, Maurício. Comunidade participando, aluno participando de verdade. Tivemos uma experiência interessante também na eleição de representante de sala. Aí se fez política dentro da escola. Eu ia falar sobre isso agora. Tem que ter política dentro da escola, assim, sem viés partidário. Não se fala de partido, não acredito em política dentro da escola que se fale em partido político. Agora, a política é fundamental, é presente nas nossas vidas. Então, quando você elege um representante de sala e mostra para aquela classe a importância do voto dela, que aquele cara, aquela menina vai representar eles o ano todo. Até tivemos um caso ano passado, no meio do ano, a sala se rebelou. Vamos trocar o representante. Eu falei, não é assim, vocês escolheram. Agora, vai ficar até o final agora. Não tem impeachment aqui. Não tem, nós não combinamos a regra. E depois Grêmio Estudantil. Reunir também, promover uma disputa transparente, com propostas possíveis. Tem que mostrar para eles o que é possível fazer. Falar, vocês só podem prometer o possível. E começa a mostrar. Própria eleição do diretor. Sim. Não é? Os diretores também, as escolas públicas são eleitos. No Paraná, né? No estado de São Paulo é via... O estado de São Paulo pode ser um professor que é designado como diretor, ou você, como eu fiz um concurso de diretor de escola e ser titular. Eu acho importante começar a pensar na escola pública também, na questão da eleição do diretor. Porque eu acho que assim, a nossa questão política no Brasil hoje também passa por essa questão de vontade de participar. E se você, desde o ensino, você é obrigado a votar, ver as consequências do seu voto, é obrigado a escolher alguém para dirigir sua vida e isso vai repercutir na sua vida, você está aprendendo a participar e desejando participar. Ou seja, a nossa escola, historicamente, nos deixou muito acomodados. A gente sempre senta lá, abre a boca e recebe matéria. Essa é a escola antiga, que tanto se elogia. Não é? Sim, de cima para baixo. De cima para baixo. Então, assim, não é uma escola que pratica a democracia. E talvez somente a escola pública possa fazer isso. A escola privada talvez tenha mais dificuldade, porque é possível também, mas é muito mais difícil na escola privada você colocar eleição para diretor, colocar, não é verdade? Eu não sei se a eleição para o cargo executivo dentro da escola, até que ponto isso seria viável, Maurício. Tem que ter um debate em torno disso. Mas na avaliação total, eu acredito. Acho que a gente tem que ser avaliado o tempo todo. Inclusive o diretor pelos alunos, pelos professores. Né? Quem trabalha de verdade não tem problema nenhum em ser avaliado. Não tem medo. Não tem que ter medo. Vai lá, cumpre teu horário. A gente acaba trabalhando mais do que horário. Fica de presente para o Estado, porque não recebe isso. Mas está lá, porque quer ver funcionar, quer ver a coisa fluir. Entendi. E daí a satisfação de encontrar as famílias felizes, as crianças não querendo ir embora da escola. Isso é muito bom. Isso não tem preço. É o que eu te disse lá no começo, é o amor pela coisa. Ô Júnior, o que você acha do currículo do ensino médio? Ele é adequado, o currículo, as matérias? É adequado? Não, ele é muito denso. Eu penso, Maurício, que a gente dentro da escola tem que fazer o feijão com arroz bem feito primeiro. Então você vai lá falar de química orgânica, o moleque não sabe fazer regra de 3. Tem uma amiga engenheira, você é voluntária lá no Castro Alves, professora Isabel, se ela estiver assistindo, quero mandar um beijão para ela, maravilhosa. Ela é engenheira de formação, né? Ela fala que 80% das coisas da vida dela na profissão ela resolveu com regra de 3, não precisa ficar aprendendo aquele monte de coisa. Então, ensinar o básico para aquele... Até porque a gente não sabe no futuro quais vão ser as profissões e o que essas profissões vão demandar, eu acho que a gente tinha que tirar toda a perfumaria e colocar o básico, voltar para o básico, garantir que ele tenha essas competências, habilidades básicas
e de acordo com a aptidão dele também, sim. né? Que ele possa ter alguma maleabilidade na escolha do caminho da trilha que ele vai seguir. Tem um professor, eu não me fugiu o nome agora, que ele diz o seguinte: pensa a educação como um caminhão muito carregado e as rodas são de bicicleta. Não é mais ou menos isso? Ou seja, você coloca tudo ali. É mecânica, põe lá. Informática, põe lá. É religião, põe. Você quer pôr tudo ali, né? É primeiros socorros, põe lá. Nada direito. E não faz nada direito. Quer dizer, então, se você for bem formado nas matérias básicas, filosofia, matemática, física, química, história, não é? Eu digo, eu dou sociologia, nem sei se precisa de sociologia. Se for bem formado em história e filosofia, automaticamente você pensa sociologicamente. Sim. Né? Geografia é importante. Né? Se você tiver essas matérias básicas, tradicionais, bem feitas, o resto você dá conta. Quem hoje iniciou no Brasil toda a história da TI, de tecnologia, são os engenheiros. Né? E fizeram isso porque eram muito bem formados. Sim. Então, essa é a ideia do currículo, né, Júnior? O currículo ele precisa ser mais eficiente, Maurício, voltado para a prática. Entendi. E basicamente é isso. Os países que apresentam melhores índices, eles têm currículos mais enxutos. Os dados estão aí. Entendi. É só o pessoal estudar um pouco e olhar pensar isso. Um pouco, pensar só pensar sobre nisso. isso. Ô, Júnior, nosso tempo está praticamente acabando. Eu queria agradecer muito, muito bacana, e deixar um convite para uma próxima vez. Assim que você tiver uma vaga lá, um espaço aí que foi difícil você correr aqui hoje, se você tiver, me avisa, a gente vai bater um papo, tem mais coisa para falar. Mas esse tempinho que tem de restante, se você quiser passar algum recado, falar alguma coisa sobre educação, fique à vontade. Eu quero agradecer aos meus parceiros lá da Escola Castro Alves, que com certeza vão assistir isso, a todos vocês que me ajudaram nas transformações que foram possíveis. Né? Eu não vou citar nominalmente todos, mas todos se sintam aqui mencionados. E quero demonstrar que também todo o meu amor por essa escola e por essa comunidade escolar. E aonde eu estou agora, que é o Dalton Morato, eu sou lá da Vila Odilon, sou daquela região, então o meu amor por lá já é inato. Já é antigo. Eu posso prometer para vocês que eu vou trabalhar muito duro pelos seus filhos e por essa comunidade escolar. Muito bom. Bom, acho que Ourinhos ganha com isso. Parabéns, né, por ter voltado, e acho que vai ser muito bom para Ourinhos, para a escola, né, que você está agora. Agradeço a você que nos assistiu até agora. O programa está disponível nas redes sociais, no YouTube, no Facebook também, da GRPTV. Vai ao ar pelo canal grptv.com.br. Na próxima semana, mais um bate-papo, né, com mais um assunto polêmico, interessante, sobre as questões que envolvem nossa vida, nosso dia a dia, nossa educação, nossa política. Muito obrigado e até lá.